fazer uns comentáriozinhos sobre o frame? Pois não, o que eu tenho que fazer? Segurar? Você faz o que você me enquadra. Te enquadra. Esse frame digital aí, né? Olha, igualzinho. Eu queria fazer uns comentários assim para complementar o que ela falou. O frame, com esse nome, na verdade, ele migra do audiovisual. Então, eu fico meio à vontade para falar sobre isso. Quando eles inventam o cinematógrafo, a primeira máquina que registra e reproduz imagens em movimento, esse produto, esse equipamento, ele de certa forma migrava da experiência fotográfica. Eles sabiam fazer aquilo e não havia uma linguagem para o audiovisual. Eles tinham então um frame que era o visor dessa câmera e que era posicionado diante de qualquer coisa que quisesse que fosse registrada, coisas em movimento. Essa era a diferença básica. Só que aí, eles não sabiam muito como se comportavam. Essa história é pertinente. Por quê? Eles colocavam, vamos supor que que eu quisesse registrar fosse a Cláudia falando. Eu posicionava essa minha câmera em cima de um topo de árvore, ou um instrumento bem menor, as câmeras eram pesadas, deixava aqui e eu falava, Cláudia, vai dando aula aí. E tudo acontecia aqui dentro. O que esses primeiros técnicos faziam era tentar enquadrá-la, colocá-la em geral inteira, e tudo acontecia. Então eu tenho um frame aqui, menor. A Cláudia está aqui, certo? Falando. Toda a minha atenção está focada rumo ao centro desse meu frame. E os primeiros técnicos, estou falando aqui 1895, 1896, entendiam que tudo acontecia aqui dentro. Tá? Até que alguém percebeu que, às vezes, as coisas correm para fora desse elemento do frame. O cinema surge quando você começa, através do frame, a mostrar o que acontece fora dele. O filme mais famoso da fase inicial de produção audiovisual é um filme chamado O Trem Chegando à Estação, em que o frame em questão mostra uma estação de trem. Tá? Então ela está aqui, você tem umas pessoas aqui no primeiro plano, pessoas lá embaixo, e o trem tem umas casinhas e tal, e o trem vem de lá para cá e passa para fora da estação. Isso assombrava as pessoas, e durante as exibições desses primeiros filmes, que eram filmes de 1 minuto, 1 minuto e 10, havia pessoas que na sala de exibição se sentiam compelidas a sair correndo da sala, porque achavam que o trem... Isso aqui é citado em muitos filmes, né? Se você assistiu o Hugo Cabret, história que você viu belíssimo sobre isso, quando o Jorge Méliès, que está no filme, conta a história dele, ele conta da experiência de ver esse filme. Quem assistiu o Drácula, do Bram Stoker, do Coppola, tem uma sensação clara em que o Keanu Reeves entra numa sala e está esse filme e as pessoas saem correndo. Quer dizer, isso é recorrente. Mas o que interessa para a gente é que existem duas formas de encarar esse frame, desde o século XIX, que é uma que é chamada quadro, para quem estuda cinema. O quadro, as forças são forças centrípetas. Vocês lembram disso que eu fiz aqui em algum momento no passado da história de vocês? Concorrem para o centro. Concorrem para o centro. E o outro são forças centrífugas, que fogem, fuga do centro. Este aqui representa mais, é um registro visual que a gente tem da vida. Porque a vida acontece não só nesse frame, mas o que está em volta dele. Você está captando isso acontecendo. A forma disso não ficar perdido é tudo que a Cláudia falou. Estruturar a linha do horizonte, entender os elementos como eles se compõem, ocupar esse espaço, que é o que você vai fazer depois quando formado. Uma coisa que é importante também em relação a essa coisa do centrífugo e do centrípeto, né? Imagina, por exemplo, que muita gente quer fazer isso. Eu fui lá, eu fui até com a Pro, até fotografei. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela foto que eu tirei lá, justamente da posição em que eu estava, direitinho, sentado naquele banco em frente do Embaré, e vou tentar terminar o meu desenho a partir da foto. Quem já tentou fazer isso, levanta a mão. Professora, eu nunca consigo terminar o desenho. Por que não rola? Por que será que não dá certo? Caramba, eu fiz tudo direitinho para dar certo. Por que não rola? Alguém tem ideia? Porque quando você está imerso no lugar, né, tem tudo que está dentro do seu frame e tem tudo que está fora do seu frame.
É como se tudo que está fora do seu frame estivesse comprimindo o que está dentro, entendeu? E dando um peso para aquilo que está dentro, que quando você isola só aquilo, é completamente diferente. Curiosamente, se nessa imagem Não dá como um pra todo, fazer. eu fizer, bom, eu tenho essa imagem, eu mando plotá-la na parede inteira aqui, em 360 graus talvez, sei lá, IMAX. Eu pego e corto aquele pedaço que estava no frame. Aquilo ainda faz totalmente sentido para mim. O inverso não é verdade. Eu posso, inclusive, conseguir completar mentalmente aquele quadradinho que eu retirei. Porque eu tenho todas as outras informações. Então eu falo assim, bom, a minha linha do horizonte está aqui, tal, não sei o quê. Eu consigo montar e desenhar aquele pedacinho que faltou. Mas o inverso é muito difícil, é quase impossível. Aliás, é impossível. Pois não? Eu nunca consegui acabar os desenhos de apresentação do meu local. Isso tem um escopo disso? Então, a questão do acabar é que vamos fazer uma lista de prioridades? Porque vocês às vezes não são muito objetivos. Eu até uma vez passei para uma menina e falei assim, imagina assim, você, em vez de você estar desenhando a igreja do Imbaré, você estivesse desenhando a igreja Notre Dame de Paris e você tivesse um monte de coisa para ver em Paris e tivesse 15 minutos para desenhar Notre Dame, né? Teria que ter uma objetividade. Não daria para ficar lá nem o tempo que a gente fica da aula, que é um tempo razoavelmente extenso. Então, vocês não estão fazendo a coisa de maneira objetiva. Começar por um recorte interessante. Então, pesquiso com o meu frame, né? Um enquadramento, como você pesquisa para fotografar. Um enquadramento que não seja muito óbvio, que tenha a complexidade de ter 3, 4, 5 planos de profundidade, se possível, que tenha alguma coisa em primeiro plano bem estourada, que possa me dar a medida das outras coisas. Por exemplo, ó, uma coisa que eu esqueci de falar e que é importante, quando eu tenho um elemento em primeiro plano, né? Por exemplo, olha onde a marquise bate aqui. Ela bate bem no comecinho do desvio, tá vendo? Aqui não tá nem muito bom, ó. Aqui já abriu e aqui ainda não abriu. Então isso aqui teria que ser um pouquinho mais pra cá. Então, e essa outra linha, ó, onde é que ela bate na minha árvore? Ah, e essa linha aqui? Onde é que ela bate na minha árvore? Então, a minha árvore, ela vira como se fosse uma escala. E eu meço todos os outros, as outras medidas verticais em relação ao meu elemento de primeiro plano. Que não precisa ser uma árvore, pode ser um poste, pode ser uma escultura, pode ser uma pessoa, pode ser um carro. Se você fizer isso, vai muito mais rápido. Porque vocês ficam, apaga, faz. Apaga. Então, cada elemento do desenho, vocês fazem às vezes 3, 4 vezes. Então, não dá tempo. Então, mas o fato de estar incompleto, conta, que é a pergunta, voltando para fechar, conta. Você não foi eficaz. Por que você não foi eficaz? Mas né, nos desenhos anteriores a gente não tinha esse know-how. Então, é claro que na primeira tentativa... Você vai ser eficaz. Na primeira tentativa é uma coisa, não consegui terminar o desenho, vamos dizer, da marquise. Bom, legal. Quem sabe o do Imbaré você tenha ido um pouco mais além. E a gente espera que sim. E quando você chegar no do emissário, você tem obrigação de estar conseguindo... Porque a questão da velocidade não é só, vou fazer chutado, vou fazer rápido. É o aprendizado. Se você já fez 3, o 4 você vai conseguir fazer de uma maneira melhor. Desde que você tenha feito com essas instruções que a gente está dando. As pessoas têm uma resistência muito grande. Elas não querem aprender a desenhar. Tem gente, inclusive, que acha que desenhar não se aprende. E fala assim, eu não vou conseguir. Eu não sei desenhar. Gente, desenhar a gente aprende sim. E a gente está ensinando. Agora, precisa aceitar o fato de que se aprende para se dispor a aprender, para daí começar a melhorar. Você entendeu? Claro que alguns elementos... Se você fizer sempre do mesmo jeito, você vai ter sempre o mesmo resultado. Se aquele resultado não está sendo legal para você, vamos fazer de outro jeito? Para ver se o resultado fica mais agradável para você mesmo? Tem que te agradar. Quando estiver te agradando, provavelmente vai agradar os professores também. E é claro que existem todos os outros elementos
que interferem nesse teu posicionamento, né? Tua insegurança, tua ansiedade, fatores momentâneos, o humor daquele instante seu, né? E aí você ainda não sabe muito como lidar com isso. Mas eu percebo às vezes que aí a pessoa faz lá, começa a desenhar a marquise, e aí descobre que o piso são de pedrinhas, mosaico, e fica 1h30 desenhando as pedrinhas. Pura fuga, não é? Não quero enfrentar aquela ameba maluca, vou ficar desenhando pedrinha. Aí depois, quando o professor passar, eu vou falar para ele que não deu tempo. A gente parece bobo, mas a gente não é. A gente dá aula faz tempo e a gente percebe quando vocês estão em processo de não conseguir enfrentar, né? Tem que enfrentar. Do mesmo jeito que o modelo vivo tem que enfrentar. É uma experiência. Procurem se abrir a experiências. Porque quem faz sempre tudo do mesmo jeito vai ter menos resultados, ok? Dúvidas em relação ao frame, em relação à força centrípeta e à centrífuga, ao estar imerso e ao não estar imerso. A fotografia, gente, ela já dá assim, a bidimensionalidade pronta, né? Ela já traduziu o 3D em 2D. Então, fica muito mais fácil, entre aspas, né, de copiar da foto, mas mesmo assim vocês viram que não é tão fácil. Com agravante, né? A fotografia atual, a digital, ela chapa tudo. Todos esses planos que eu consigo ver com nuances e com perspectivas, ficam todos na frente, na tua frente. Dificultam mais do que facilitam. Se você usasse na fotografia com lentes especiais, o Zeca era capaz de falar disso melhor, né, Zeca? Você conseguiria focar isso e desfocar o fundo, né? Quer dizer, isso no desenho dá para fazer também, né? Vocês conhecem o termo perspectiva aérea? Quem conhece o termo perspectiva aérea? Ó, quando vocês já foram alguma vez para São Paulo? Já atravessaram a Serra do Mar? Nunca atravessaram a Serra do Mar? Quando a gente está descendo e está meio neblina, não fica aquela sensação de que o primeiro plano, o morro está verdinho, o segundo, ele já está um verde acinzentado, o terceiro, ele já está quase só cinza, o quarto está branco e depois eu não vejo mais nada? Por que isso acontece? Porque tem muito mais camadas de ar entre eu e o último morro do que entre eu e o primeiro morro. E o ar, quando está denso, quando está neblina, ele contém água. E essa água, ela vai nublando, ela vai velando toda a minha paisagem. E é muito bonito em desenho isso, quando você consegue, por exemplo, a gente fala às vezes, pega o 6B e carrega no primeiro plano. Aí o segundo plano já vai pegando mais leve. E o terceiro plano faz bem de levinho. Por que a gente fala isso? Para além da perspectiva que vocês entendem, que é aquela perspectiva com ponto de fuga, que vocês acham que vocês nunca vão aprender a fazer, que é a perspectiva, vamos dizer, mais renascentista, existe essa perspectiva que era usada antes e que os orientais usaram e usam até hoje e que dá uma super sensação de profundidade também. Procurem nos desenhos de vocês fazer as coisas que estão em primeiro plano mais fortes, as que estão em segundo médio e as que estiverem lá atrás bem de levinho. E percebam como isso vai ajudar na sensação de profundidade de vocês. Tá? Quem quiser pesquisar mais sobre isso, perspectiva aérea. Tá? Tem gravuras orientais maravilhosas feitas só com isso. Escala, né? Maior no primeiro plano, menor no segundo, menor ainda no terceiro e menor, menor, menor. E mais escuro, mais claro, mais claro, mais claro, mais claro, mais claro. Ok?